Pois bem, vamos iniciar aí nossa aula. Olha só, gente. Ontem nós terminamos falando de cominação de pena. Não é isso? Nós estamos falando lá ainda do tema penas e terminamos a aula falando em cominação de pena. O que eu disse para vocês ontem? Cominação de pena, no Código de Processo Penal, quando se fala em cominação de pena, aqueles poucos artigos ali, eles indicam a forma pela qual as modalidades de pena, privativa de liberdade, restritiva de direito e multa, a forma pela qual essas penas são previstas, a forma pela qual essas penas são regulamentadas em lei, de que forma que elas são previstas para cada tipo, de que forma que elas devem ser não é de que forma que elas devem ser aplicadas, mas de que forma que elas vêm previstas, como é que a lei prevê a sua aplicação. Pois bem, aqui, como é que a lei prevê que ela deve ser aplicada, né? Aqui já é um pouquinho diferente. Aqui nós vamos falar de aplicação da pena. E o que é quando você fala em aplicação da pena? Você está querendo demonstrar, quando você fala em aplicação da pena, você está falando em de que forma, de que critérios o juiz se vale para estabelecer uma pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa. Mas, enfim, de que critérios, quando se fala em aplicação de pena, você tem que pensar quais são os critérios que o juiz se vale para estabelecer uma pena, uma determinada pena. O que ele leva em consideração para se chegar à pena final aplicada a quem cometeu um crime. Pois bem, toda vez que nós vamos iniciar qualquer tema de direito, é conveniente a gente buscar lá na Constituição Federal, que é a lei primeira, como é que é feito referência a este tema lá no texto constitucional. Quando nós falamos em aplicação da pena, necessariamente nós temos que falar em individualização de pena. A pena está prevista de forma abstrata lá na lei. Nós temos a pena lá em abstrato. Crime de homicídio, qual é a pena aplicada em abstrato? Varia de um mínimo de 6, homicídio simples, um mínimo de 6 e um máximo de 20. Previsão em abstrato. Para nós falarmos em aplicação da lei em um determinado caso concreto, nós temos que falar em individualização. E a previsão dessa individualização da pena, ela está prevista lá no artigo 5º, inciso 46 do Código Penal. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 46. A lei regulará a individualização da pena, e adotará, entre outras, as seguintes: privação de liberdade, privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação de serviço à comunidade, suspensão e interdição de direitos. Vocês lembram que quando nós falamos de pena restritiva de direito, eu disse para vocês, nós temos a privativa ou restritiva, né, como consta aqui, privativa de liberdade, multa, são as clássicas, privativa de liberdade, multa e restritiva de direitos. As previstas aqui na linha B, perda de bens, a linha D de dado, prestação social alternativa, e a linha E, suspensão ou interdição de direitos, são modalidades das penas restritivas de direito, certo? Nós já falamos disso. Pois bem, mas o que nos interessa aqui é o inciso propriamente dito. Ele diz: a lei regulará a individualização da pena. Onde é que está essa regulamentação da individualização da pena? A regulamentação da individualização da pena está exatamente neste capítulo que agora nós vamos estudar, que é o que trata da aplicação da lei penal. É por meio destes dispositivos que nós vamos ver agora, esses dispositivos que regulamentam a aplicação da lei penal, é por meio deles que se ocorre, por meio deles que se materializa a individualização da pena. Tranquilo? Vamos. Se tiver qualquer questionamento, vocês podem ficar à vontade. Vamos lá a essa individualização. Olha só, a aplicação ou individualização da pena, ela se faz em 3 fases.
como eu disse, já havia adiantado para vocês ontem. O juiz, ele faz três cálculos. Num primeiro momento, o juiz leva em consideração as chamadas circunstâncias judiciais. Circunstâncias judiciais. Onde é que estão previstas as circunstâncias judiciais? Estão previstas lá no artigo 59 do Código Penal. Levadas em consideração as circunstâncias judiciais, o resultado do cálculo decorrente da aplicação das circunstâncias judiciais, este resultado é chamado de pena base. Tranquilo? Levando-se em consideração as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, a quantidade de pena que o juiz chega, considerando simplesmente as circunstâncias judiciais, essa quantidade de pena, essa pena é chamada de pena base. Esse é o primeiro cálculo que o juiz faz. O segundo cálculo, o juiz leva em consideração as circunstâncias agravantes e atenuantes. Onde é que estão as agravantes e atenuantes? As agravantes e atenuantes estão previstas, chamadas de agravantes e atenuantes genéricas. Estão previstas nos artigos 61, 62, 65 e 66. 61, 62, 65 e 66. São as agravantes e atenuantes genéricas. Elas têm a particularidade, como vocês veem, elas estão previstas apenas na parte geral. Né? Ô, professor. Oi? Ela pode ser chamada de circunstâncias legais também? Circunstâncias legais também, porque, na verdade, o que nós temos? Nós temos algumas circunstâncias, o que acontece? Nós temos algumas circunstâncias que são chamadas circunstâncias inominadas, e nós vamos falar delas. Nós temos essas circunstâncias judiciais que estão no 59, essas agravantes e atenuantes podem ser chamadas circunstâncias legais, mas nós não podemos esquecer que na lei elas são chamadas de agravantes e atenuantes. Ver que a gente for lá na qualificação delas, na lei elas são chamadas, por mais que ela tenha essa indicação, esse nome doutrinário aí, mas na lei elas são chamadas, um momentinho só, de agravantes e... são circunstâncias agravantes e atenuantes, está lá no 51. Circunstâncias agravantes é o título do artigo 61, e circunstâncias atenuantes é o título do artigo 65. Que são circunstâncias legais, sim. E, por fim, nessa segunda operação, o juiz faz a primeira operação, depois ele faz essa segunda operação, e ele parte para a terceira operação de cálculo de pena, que são levadas em considerações as causas de aumento e de diminuição. As causas de aumento e diminuição. Nós vamos falar sobre cada uma dessas circunstâncias, cada uma dessas fases para cálculo de pena. Nós devemos considerar o seguinte, que essas causas de aumento e diminuição, elas estão previstas, inicialmente a gente tem que saber isso, elas estão previstas tanto na parte geral quanto na parte especial. Nós temos causas de aumento, quando nós formos falar de causas de aumento, vocês vão ver, nós temos causas de aumento previstas na parte geral e nós temos causas de aumento previstas na parte especial. Nós temos causas de aumento previstas abaixo do artigo 120, nós temos causas de aumento e diminuição previstas a partir do 121, que é o primeiro dos crimes lá elencados, que é o crime de homicídio. Tranquilo? Vamos falar aí sobre cada uma dessas circunstâncias. Primeiro, vamos falar das circunstâncias judiciais. Olha só. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, 1. As penas aplicáveis entre as cominadas. 2. A quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos. 3.
o regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade. 4, a substituição da privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena, se cabível. Vamos lá. Olha só, gente. Todas essas circunstâncias previstas no artigo 59, cada uma delas é considerada uma circunstância judicial. Culpabilidade é uma, antecedente é outra, conduta social é outra, personalidade do agente é outra. Cada uma dessas circunstâncias são levadas em consideração, devem ser levadas em consideração pelo juiz para, nessa primeira operação que ele faz, e levadas em consideração todas elas, o juiz vai chegar ao que se chama de pena base. Agora, além de se chegar a esse montante da pena base, essas circunstâncias judiciais, elas também interferem em outros aspectos. Olha lá, o que diz o inciso 1? Com base nelas que o juiz vai escolher as penas aplicadas dentre as cominadas. Onde é que nós temos a cominação da pena? A cominação da pena está no preceito secundário. Ontem nós falamos de crimes contra a honra, tem um dos crimes lá que a pena é privativa de liberdade ou multa. Não é isso? Privativa de liberdade ou multa. A multa lá está de maneira alternativa. Então, o juiz, considerado essas circunstâncias judiciais do artigo 59, ele pode, a primeira escolha que ele faz, levando em consideração as circunstâncias, é qual das penas entre as cominadas? Em um dos crimes que eu dei o exemplo ontem, a pena estava combinada de maneira alternativa, multa e privativa de liberdade. Então, ele vai escolher, primeiro, vai ser multa ou vai ser privativa? Tranquilo? Inciso 2. A quantidade da pena aplicável dentro dos limites previstos. Optou o juiz pela pena privativa de liberdade, ele vai olhar lá, de 1 a 5, ele vai ter que escolher esse limite. Optou o juiz pela multa, nós temos lá de 10 a 360 dias multas, e temos aquelas possibilidades de valor também. Essa é a segunda consideração que faz o juiz. Na sequência, tendo ele optado por uma pena privativa de liberdade, ele vai escolher qual regime inicial de cumprimento. Se fechado, semiaberto, aberto. Em quarta possibilidade, quarta consideração que é feita pelo juiz, ele vai vislumbrar se há possibilidade de substituição da privativa de liberdade por restritiva de direito, se é cabível. Então, levando em consideração todas essas circunstâncias judiciais, além de estabelecer a quantidade da pena base, que é além de estabelecer qual o montante inicial, porque aqui nós vamos chegar na pena base, não é pena definitiva, não é o montante, a quantidade final de pena. Aqui é pena base, primeiro cálculo. Além de escolher essa quantidade, o juiz vai escolher qual o tipo de pena, porque o crime pode ter mais de um tipo de pena, vai escolher, se for privativa de liberdade, qual o regime inicial de cumprimento e vai escolher se há ou não a possibilidade, se a pessoa preenche ou não preenche o delito, preenche ou não preenche os requisitos para substituição. Beleza? Então, tá lá. As circunstâncias judiciais são culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima. Todas essas são circunstâncias judiciais. Todas elas estão previstas lá no caput do artigo 59. Aqui, interessante é o seguinte, olha só, o juiz, obrigatoriamente, quando o juiz sentencia, obrigatoriamente, quando nós estamos falando de circunstâncias judiciais, o juiz tem que necessariamente se manifestar sobre cada uma delas, seja para aumentar, seja para diminuir a pena. Ele necessariamente tem que se manifestar sobre cada uma delas. Ele tem que se manifestar sobre a culpabilidade, antecedentes, condutas, ele tem que se manifestar sobre todas elas. Seja positivamente, e aí falando, considerando o réu, seja positivamente, seja negativamente. Ele necessariamente tem que se manifestar sobre todas. E por que se faz necessária essa manifestação sobre todas? Olha só.
Quando eu vou recorrer, seja eu a defesa ou a acusação, seja o advogado do réu, seja o Ministério Público, você pode recorrer alegando problemas de ordem formal, você pode apontar ilegalidades formais, né, ilegalidades processuais, você pode alegar questão de mérito, você pode falar que seu cliente é inocente, e você pode também bater na pena. Você pode admitir a possibilidade, falar, não, realmente, ela é culpada, não tem jeito, as provas são todas contundentes, foi ele quem cometeu o crime, mas essa pena está muito excessiva. Ou, por outro lado, o Ministério Público fala, não, peraí, essa pena está muito branda, certo? Nós podemos recorrer também questionando a pena. Agora, tem um princípio constitucional que estabelece que toda decisão judicial deve ser motivada. No que diz respeito especificamente às circunstâncias judiciais, o juiz tem que se manifestar sobre todas elas, falando se a pessoa, se ela está ou não está presente, se qualquer dessas circunstâncias, se é favorável ou desfavorável ao réu. Por quê? Porque eu preciso saber, por exemplo, o juiz me aumentou a minha pena considerando que os meus antecedentes são ruins. Mas como assim? Ele não pode, isso aí é importante dizer, ele não pode simplesmente fazer menção, não. Os antecedentes da pessoa são ruins, por isso estou aumentando a pena dele, era de 6 a 20, estou aplicando uma pena de 8. Não existe essa possibilidade, não. Ele não só tem que indicar o porquê que ele está aumentando ou diminuindo a pena, ele não só tem que indicar a circunstância judicial, como ele tem que explicar essa circunstância. Em que consiste, qual foi o antecedente que você considerou para aumentar essa pena? Qual foi a circunstância de cometimento do crime que você considerou para aumentar a pena? Entendem? Ele precisa motivar até mesmo para fim de recurso. Pois bem, no que diz respeito aos limites, das circunstâncias judiciais, olha lá. No que diz respeito aos limites das circunstâncias judiciais, a pena, nós sabemos que a pena ela vem prevista lá em lei, ela tem um mínimo e um máximo, né? A pena tem um mínimo e um máximo previsto em lei. Mais uma vez, sempre falando, quando chegar na hora de estudar, vocês já vão estar careca de saber. Homicídio simples, pena mínima de 6, pena máxima de 20. O juiz, levando em consideração as circunstâncias judiciais, que podem ser favoráveis ou desfavoráveis ao réu, o juiz não pode nem ir abaixo do mínimo, nem ir acima do máximo. Ele considerando, ainda que todas as circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis ao réu, ele não pode dar mais de 20. Ainda que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, ele não pode dar menos de 6. Então, o juiz, no que diz respeito, ele tem que obedecer os limites estabelecidos em lei. Se a pena é de 6 a 20, ele não pode, levando-se em consideração circunstâncias judiciais, nem dar menos de 6, nem dar mais de 20. Tranquilo? Uma outra situação que tem que ser levada em consideração. A lei não estabelece quanto o juiz pode aumentar ou quanto o juiz pode diminuir em função das circunstâncias judiciais. O juiz ele tem liberdade para aumentar dentro dos limites previstos na lei, dentro dos limites previstos no tipo, ele tem liberdade para aumentar ou reduzir a pena enquanto ele quiser. Ele tem a liberdade para aumentar ou reduzir a pena enquanto ele quiser. Não tem a fixação, por exemplo, presente uma circunstância judicial de maus antecedentes, ele pode aumentar em 1/3. Se tiver presente a circunstância judicial, se a conduta social da pessoa for ruim, ele pode aumentar em 2/3. Não existe isso. Mas tem construção jurisprudencial nesse sentido, não tem não? Oi? Tem construção jurisprudencial nesse sentido, não tem não? No que diz respeito à circunstância judicial, não. Tem construção jurisprudencial no que diz respeito
as agravantes e atenuantes. Você já viu algo no que diz respeito às circunstâncias judiciais? É porque, assim, o juiz aqui em Pirapora, né, ele aumenta o paciente, né, o condenado, foi condenado e tinha duas circunstâncias judiciais. Ele aumentou em 4 anos, as duas, então 2 anos cada uma. E Qual era a pena? era de roubo, era 4 a. Roubo é quanto? É 4 a. Não sei ao certo assim, o preceito secundário, mas ele aumentou em 4 anos a pena. E eu acho que deu 15 anos pro cara ao total. Aí a defesa entrou com um recurso, alegando que tem construção jurisprudencial assim, meio que pacificada, que o aumento de cada circunstância judicial é de 1/6 a 1/8, Pois porque é, essa consideração de 1/6, pelo que eu pesquisei, essa consideração de 1/6, ela é com relação às agravantes e atenuantes. Exatamente, eu vi exatamente isso aí, foi realmente 1/6. Com relação a agravantes e atenuantes, com relação a circunstâncias judiciais, eu não vi nenhum entendimento pacificado a esse respeito, não. Inclusive, é novidade para mim, eu vou pesquisar, mas pelo que eu vi, inclusive pelo que eu li, indicação de doutrina também, no que diz respeito às circunstâncias judiciais, esse primeiro cálculo não existiria, não. Mas eu vou pesquisar a respeito, sim. Vou pesquisar a respeito. Mas, eu acho que é do STJ, que fala que na carência de razão especial para o estabelecimento de outro parâmetro, a pena base das circunstâncias judiciais negativas deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativa. interessante. Interessante, porque essa referência, essa pacificação jurisprudencial nesse sentido, eu já tinha visto com relação a agravante e atenuante. Circunstância judicial. Não sei se deu certo, não sei se não deu, mas ele tentou, né? A defesa. Não, mas eu vou pesquisar a respeito. Vou pesquisar a respeito. Mas até onde eu vi. Então, aí é uma questão que eu me comprometo com vocês a verificar. Até onde eu vi essa construção jurisprudencial era só para agravante e atenuante, mas eu vou verificar no que diz respeito à circunstância judicial. Até onde eu vi, inclusive fazendo o Greco, ele faz referência a julgado nesse sentido, o juiz teria liberdade. Mas eu me comprometo, eu vou verificar. Aí o que acontece? Dando sequência aqui. Sim, na quantidade, então, aí, é novidade para mim, vamos verificar. No que diz respeito às circunstâncias judiciais, a primeira das circunstâncias a gente vai lá no caput do 59, é a culpabilidade. O juiz atendendo a... Algum questionamento aí? Permitir a entrada. O juiz atendendo a culpabilidade. Então, vejam, a primeira das circunstâncias judiciais é a culpabilidade. Olha só, tem que ser dito aqui que a culpabilidade referida, vocês viram a culpabilidade no semestre passado, como sendo um dos elementos do conceito tripartido de crime. Vocês viram a culpabilidade como sendo um dos elementos do conceito tripartido de crime. Crime é fato típico, ilícito e culpável. Não é isso? Aquela culpabilidade lá, ela se refere ao juízo de reprovação. Ela se refere à capacidade, ela se refere à capacidade de entendimento da pessoa. Disse que é culpável aquele que teria capacidade de entendimento dos fatos, tem capacidade de entendimento e determinação de acordo com o seu conhecimento. Beleza. Um dos elementos do conceito tripartido de crime. Essa culpabilidade aqui, como circunstância judicial, essa culpabilidade aqui, ela não se trata dessa consciência de ilicitude, dessa punibilidade. Ela se refere à reprovabilidade da conduta. Ela se refere à reprovabilidade da conduta. O juiz, na hora de sentenciar, ele vai ver, é óbvio que a conduta é reprovável.
porque se não fosse reprovável, não seria crime. Porém, há condutas que são mais reprováveis do que outra. Há formas de cometimento de crime que são mais reprovadas do que outra. Por exemplo, eu gosto de dar o exemplo ponhamos aí dois crimes de estupro. Você tem um estupro, todo estupro é reprovável, né? É óbvio. Todo estupro é reprovável, é crime, é penado. Mas você pode ter o cometimento de um estupro entre quatro paredes, você pode ter o cometimento de um estupro em público. Tem o cometimento de um estupro publicamente, na frente de todo mundo, expondo a vítima. O que é mais reprovável? Um cometimento entre quatro paredes ou um cometimento com exposição pública? Entendem? Isso é reprovabilidade. Quando se fala em culpabilidade, a culpabilidade como circunstância judicial, você está falando em reprovabilidade, você está falando em censurabilidade. Você vai ver se a conduta foi configurando o crime, se ela foi mais ou menos censurável. Tranquilo? Numa situação como essa dada, não dá para você estabelecer uma mesma pena, que está tudo errado, está tudo errado. Tanto é que é crime, tanto é que tem pena estabelecida em lei. Mas não dá para você apenar da mesma forma. São circunstâncias, é uma circunstância levada pelo juiz, uma circunstância judicial levada pelo juiz em consideração na hora de apenar. Tranquilo? Vamos lá. Segunda circunstância judicial, antecedentes. Aqui nós temos que gente que está estudando aí o direito, gente que é da área do direito, nós temos que derrubar um senso comum. Nós temos que derrubar um senso comum. Olha só. Existem... O que configura antecedente? Ou melhor, o que configura maus antecedentes? Olha só para vocês verem. E vai de encontro ao senso comum. Se a pessoa possui inquéritos em andamento, inquérito concluído ou em andamento, suponhamos que a pessoa já tenha inquérito, já tenha 2, 3 inquéritos contra ela, concluídos, em que houve indiciamento, e tem ainda mais inquéritos em andamento, a pessoa tem 5 inquéritos no total, 3 concluídos com indiciamento, 2 em andamento, 5 inquéritos. Ela tem maus antecedentes? Não, ela não tem maus antecedentes. Se a pessoa tem processos em andamento, aí nós já não estamos falando nem de inquérito. Nós sabemos que o direito penal a gente trabalha com graus de certeza. Para você indiciar uma pessoa no inquérito policial, você precisa de um grau de certeza. Para você propor a ação, você precisa de um grau maior de certeza. Para você sentenciar, condenar uma pessoa, você precisa de um grau maior de certeza ainda. Pois bem, nós não estamos falando mais de inquérito, nós já estamos falando de processo. Se a pessoa tiver processos em andamento, ela tem maus antecedentes? Não, ela não tem maus antecedentes. A pessoa, para ser considerada como portadora de maus antecedentes, ela precisa ter condenações anteriores, com trânsito em julgado, que não indiquem, que não impliquem em reincidência. Para entender isso, a gente tem que ir lá no artigo 63. O que diz o artigo 63 lá do Código Penal? Olha lá. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado, sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado, a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Então, olha só, para a pessoa ser considerada reincidente, ela tem que ter cometido um crime, foi condenada, transitou em julgado essa sentença, aí ela vem a cometer um novo crime após o trânsito em julgado dessa sentença que condenou por crime anterior. Falando em números, para ficar mais fácil, a pessoa cometeu um crime em 2018, ela foi condenada com trânsito em julgado, não cabe mais recurso, em 2019, em 2020 ela vem a cometer um novo crime. Ela é reincidente? Ela é reincidente. Quando é que se diz que a pessoa tem maus antecedentes? Olha só,
é quando a pessoa ela cometeu um crime anteriormente, ela cometeu, vamos falar deste mesmo caso, só que aí nós vamos a pessoa cometeu um crime em 2018, beleza? Foi condenada em 2019, recorreu no curso, na tramitação aqui do recurso dela, quando o recurso já estava lá em BH, Justiça Estadual, quando já estava lá em BH. Em 2020, ela vem a cometer um novo crime, tranquilo? Em 2020, ela vem a cometer um novo crime. Esse primeiro processo em que ela foi condenada em 2019 e recorreu, vem a transitar em julgado em 2021, beleza? Do primeiro crime lá cometido em 2018, só veio a transitar em julgado em 2021. E esse que ela cometeu em 2020, transitou em julgado em 2022. O juiz vai olhar para trás e vai falar, peraí, ela cometeu um crime anterior? Cometeu. Tem sentença transitada em julgado? Tem. Ela é reincidente? Não, ela não é reincidente. Por que ela não é reincidente? Porque ela não cometeu o crime após o trânsito em julgado de sentença anterior, de crime anterior. Ela não é reincidente, mas ela tem maus antecedentes? Ela tem maus antecedentes. Então, para falar que uma pessoa é portadora de maus antecedentes, seja maus antecedentes, seja reincidente, nós precisamos de uma sentença penal transitada em julgado, uma sentença penal condenatória transitada em julgado, seja para falarmos em reincidência, seja para falarmos em reincidência, espera só um pouquinho, seja para falarmos em reincidência, seja para falarmos em maus antecedentes. Nós precisamos de um trânsito em julgado. Chegou o trânsito em julgado, uma ação com trânsito em julgado, aí você vai analisar. Espera aí, a pessoa cometeu o crime, foi depois do trânsito em julgado de um crime anterior? Foi. Ah, então tá, na hora que eu sentenciá-la e condená-la aqui neste novo crime, ela é reincidente. Tranquilo? Tranquilo. A pessoa tem uma sentença transitada em julgado contra si. Você vai olhar para trás e vai falar, ela cometeu o crime que eu estou julgando ela aqui agora, ela cometeu, foi depois do trânsito em julgado dessa última sentença, da sentença anterior? Não, não foi não. Mas foi depois do crime que ela foi condenada anteriormente. Então ela é portadora de maus antecedentes. Tranquilo? É importante isso ficar bem, bem claro, porque existe o senso comum de que maus antecedentes, existe o senso comum de que maus antecedentes colocou aqui a decisão do STJ, né, Vitor? Isso. Não é Ótimo. só pra lembrar, assim, depois você olha, dá uma olhada. Ótimo. E até fala também. Vou verificar. Ótimo, sim. Aí o que acontece? Nós precisamos, então, do trânsito em julgado. Boletim de ocorrência lavrado, inquérito em andamento, processo em andamento, não constituem maus antecedentes. Não configuram maus antecedentes. Maus antecedentes, para se falar em maus antecedentes, nós precisamos de uma sentença penal transitada em julgado. Ah, sim, o Manuel está perguntando aqui, nós não precisamos também, Manuel, para falar que uma pessoa é portadora de maus antecedentes ou que ela é reincidente, que nós tenhamos o cometimento de um mesmo crime, não. Nós não precisamos do cometimento de um mesmo crime. Não se faz necessário, aí é o que a doutrina chama de reincidência específica, não se faz necessária a reincidência específica para falar que uma pessoa é reincidente ou portadora de maus antecedentes, desde que ela se enquadre nessas situações em que eu estou falando, não precisa necessariamente ser o mesmo crime, não. Isso é reincidência específica. Mas ainda que antes ela tenha cometido 155 e depois ela cometa 157, ainda assim ela é reincidente. Tranquilo? Vamos lá. E a reincidência específica só piora, né, a situação dela. A reincidência específica, ela piora no sentido de que tem alguns institutos
que impedem a concessão. Nós, inclusive, falamos de um deles há pouco, que foi daquela possibilidade lá da substituição, que mesmo a pessoa sendo reincidente em crime doloso, o juiz pode substituir a pena, a menos que, né, se o crime anterior for de pouca importância, a menos que seja reincidência específica. Então, tem alguns institutos, e não é só esse da substituição, tem alguns institutos jurídicos que só são aplicáveis se a reincidência não for específica. Tranquilo? Vamos lá. Conduta social. Olha só. O que é conduta social? O que é a circunstância judicial conduta social? Conduta social é a forma com que a pessoa se porta na sociedade. Quando você fala em conduta social, você está falando a maneira pela qual a pessoa se comporta na sociedade. É importante dizer que, olha só, como a gente acabou de falar, inquérito em andamento e processo em andamento, inquérito concluído e processo em andamento ou inquérito em andamento, não constitui maus antecedentes. A pessoa pode ter 10 inquéritos em andamento contra ela, que ela não é portadora de maus antecedentes, se ela não tem uma sentença transitada em julgado que não configure reincidência. Ela não é portadora de maus antecedentes. O juiz não pode, a título de querer aumentar a pena da pessoa, falar, bom, portador de maus antecedentes ele não é, já que não tem nada transitado em julgado. Então tá bom. Como eu tenho aqui 10 inquéritos em andamento, eu vou dizer que ele não possui uma boa conduta social. Eu vou aumentar a pena dele aqui a título de que ele não possui uma boa conduta social. Não, o juiz não pode fazer isso. Quando nós estamos falando em conduta social, você está falando a forma pela qual a pessoa se porta na sociedade, a forma pela qual a pessoa se relaciona com os outros. Você não está fazendo referência à vida criminal dela, não. Você não está fazendo referência a de que maneira ela se comporta no mundo criminal, não. Você está fazendo referência a como ela convive com a sociedade. Você pode ter uma pessoa, do mesmo jeito você pode ter uma pessoa trabalhadora, você pode ter uma pessoa que caça muita confusão, você pode ter uma pessoa... Enfim, você pode ter uma pessoa de comportamentos mais diversos. Comportamentos positivos, comportamentos negativos frente à sociedade, mas não comportamentos que digam respeito à conduta criminosa. Não comportamentos que impliquem em cometimento de crime. Essas condutas, essa conduta social, positiva ou negativa, pode ser levada pelo juiz em consideração para o aumento, aumento ou redução de pena, a título de boa ou má conduta social. O que tem que ficar claro é o seguinte: o juiz não pode considerar inquérito e processo em andamento como má conduta social. Tranquilo? Personalidade do agente. Personalidade do agente. Olha só. Hoje nós vivemos, de há muito, né? Hoje não, é de há muito. Nós vivemos, e vocês viram isso no semestre passado, o que se chama direito penal do fato. Direito penal do fato, e não direito penal do autor. Tem, inclusive, um brocardo jurídico, a tradução dele é: me dê o fato que eu te dou o direito. Você apresenta o fato para o juiz e o juiz vai julgar aquele fato. Lógico que aquele fato foi cometido por uma pessoa, né? Tanto é que, se redundar em condenação, uma pessoa vai ser condenada. A conduta é de alguém, é de alguma pessoa. Mas o que é julgado é o fato. Então, essa circunstância judicial, personalidade do agente, ela é muito criticada porque, na verdade, o que importa não é quem cometeu o crime. Não é quem cometeu o crime, quero dizer. O que importa não é a personalidade de quem cometeu o crime. O que importa não é se a pessoa é uma pessoa tranquila, uma pessoa temperamental. Isso não interessa. A personalidade da pessoa não pode influenciar o julgador
no estabelecimento de pena. O julgador ele tem que olhar para o fato. Então, é muito criticado nesse aspecto. Além disso, além do nosso direito penal ser um direito penal do fato, não um direito penal do autor, o juiz ele não possui capacidade técnica, né? O juiz ele não possui capacidade técnica. O juiz ele é um bacharel em direito, ele é um psicólogo. Ele não tem capacidade técnica para aferir se a personalidade da pessoa, que nem deveria ser considerada, já que não integra o fato, se a personalidade da pessoa é merecedora ou não de aumento ou diminuição de pena. Ele não tem capacidade técnica para isso, e além disso, nosso direito penal é direito penal do fato, não é direito penal do autor. Tranquilo? Por fim, gente, por fim não, ainda tem mais. Uma outra circunstância judicial, os motivos. Está indicado lá no 59. Os motivos, ou seja, o que levou o autor a cometer o crime. A depender do que motivou o cometimento do crime, o juiz pode aumentar ou diminuir a pena. Se este for um motivo louvável, ou se, ao contrário, for um motivo repugnante, for um motivo louvável, nós não estamos falando aqui de legítima defesa, nós estamos falando aqui de exclusão de ilicitude, não. Mas nós estamos falando que se for um motivo que explica, o juiz pode dar uma reduzida na pena. Se for um motivo repugnante, se for um motivo torpe, se for um motivo fútil, o juiz pode aumentar a pena. Tranquilo. Só que tem uma circunstância que o juiz tem que observar quando ele vai aplicar a pena. Qual é a circunstância no que diz respeito à valoração do motivo? O que o juiz tem que observar? Ele tem que observar se esse motivo já não foi considerado anteriormente. Porque nós temos, a primeira coisa que o juiz faz é capitular o crime, né? Primeira coisa que ele faz, depois de analisar o processo todinho, ele vai capitular. Falar, eu entendo que aqui nós estamos diante de um homicídio simples, eu entendo que aqui nós estamos diante de um crime de qualquer natureza. O que não pode, o que o juiz não pode fazer? Olha só, e lógico que homicídio nós estamos falando de crime de júri, mas o que não pode ocorrer? Não pode ocorrer isso aqui, ó. Nós temos a previsão lá no artigo 121, parágrafo 1º, de uma modalidade de pena, de uma modalidade de homicídio em que a pena é atenuada, em que a pena é reduzida. Quer ver? 121, parágrafo 1º, homicídio privilegiado. Vamos lá. Bora! Pode estar ligado. 121, parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevância, valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, veja só. Se a pessoa tiver cometido o crime sob motivo de violenta emoção, ou melhor, movido por violenta emoção, imediatamente em razão da injusta provocação da vítima. A vítima provocou demais da conta, ela não se segurou, foi e matou a pessoa ali no momento de loucura. O que o parágrafo 1º prevê? Ele já prevê que a pena vai ser reduzida de 1/6 a 1/3. Já prevê a redução de 1/6 a 1/3. Tranquilo? Olha só, então o motivo já foi considerado na capitulação do fato, na capitulação do crime. O que nós não podemos? Nós não podemos ter o bis in idem na hora da apenação. O juiz não pode. Nós tivemos já a capitulação do homicídio como sendo um homicídio privilegiado. O juiz não pode agora, na hora de apenar, analisando as circunstâncias judiciais,
ele não pode, mais uma vez, reduzir a pena em função dessa motivação, não. Porque senão nós teríamos o bis em idem, nós teríamos a consideração, a mesma circunstância estaria sendo considerada duas vezes. Primeiro, considerado na capitulação, segundo, considerado como circunstância judicial para redução de pena. Nós teríamos dupla redução em função da mesma motivação. Isso não vale nem para privilegiar, como também não vale nem para atrapalhar, nem vale também para piorar a vida do réu, né? Vamos lá. O artigo 121, parágrafo 2º, 2. Artigo 121, parágrafo 2º, 2. Se o crime é cometido, 2, por motivo fútil, se lá, quando do julgamento, no primeiro momento, né, que no primeiro momento você tem que falar se o crime ocorreu. Naquele primeiro momento, entendeu-se que o crime ocorreu, entendeu-se que era um motivo fútil, motivo sem importância nenhuma. E, levado em consideração esse motivo, já foi o crime qualificado, nós não estamos falando de um homicídio simples, estamos falando de um homicídio qualificado em razão deste motivo fútil, então a pena deixou de ser de 6 a 20, passou de ser 12 a 30. Na hora de levar em consideração as circunstâncias judiciais, o juiz não pode, mais uma vez, considerar esse motivo fútil e aumentar a pena novamente, não. Ele não pode aumentar. Por quê? Em função da impossibilidade do bis em idem. Correto? Não pode haver uma dupla consideração nem para diminuir, nem para aumentar a pena. Olha lá. Vamos lá. Dando sequência aqui. Circunstâncias. O 59 ainda fala em circunstâncias e consequências do crime. Essas circunstâncias são chamadas de circunstâncias inominadas, porque não tem uma indicação expressa do que seriam essas circunstâncias. Porém, pode-se citar, por exemplo, a título de exemplo, o lugar onde o crime é cometido, a duração, o tempo de duração. Você pode ter, por exemplo, como é que nós poderíamos citar um exemplo aí, um homicídio, uma lesão corporal. Você pode ter uma lesão corporal grave lá, em que a pessoa quebra a perna da pessoa, a pessoa pode ter sua perna quebrada com um golpe só pelo autor do crime, como também esse mesmo autor conscientemente e com vontade, de livre e espontânea vontade, pode, ao invés de eu dar um golpe aqui, eu já quebrar a perna dele uma vez, eu vou dar uns 10 golpes aqui para o negócio doer mais. Não tem como você apenar da mesma forma, né? É uma circunstância inominada, é uma circunstância que não está prevista expressamente, mas não dá para você apenar da mesmíssima forma, todas as duas condutas estão erradas, todas as duas condutas constituem crime, mas não dá para você apenar da mesma forma, certo? A lei fala ainda em circunstâncias ou consequências do crime. Circunstâncias ou consequências. E é sempre bom a gente falar de exemplos. Tem crime que tem nós podemos estar diante do mesmíssimo crime, mas que para algumas pessoas pode ter uma consequência pior do que para outras. Se você tem ali uma pessoa que não é casado, não tem filhos, uma pessoa que não tem ninguém que dependa dele, essa pessoa vem a ser assassinada. E se você tem, por outro lado, uma outra pessoa que é arrimo de família, que tem filho menor, que a esposa depende, os filhos dependem, e essa pessoa vem a ser assassinada, com certeza as consequências do crime, do assassinato daquele que possui família, daquele que é arrimo de família, as consequências são muito piores do que para aquele que não tem ninguém que dependa dele. Então, não tem como a gente apenar da mesma forma. Não tem como apenar da mesma maneira. Isso aí você leva em consideração as consequências do crime. E, por fim, gente,
nós temos o comportamento da vítima. Você vai analisar a situação fática, na circunstância em que o crime foi cometido, você vai analisar, o juiz vai levar em consideração qual foi o comportamento daquela vítima, como aquela vítima se portou. Você considera a vítima, ela teve um comportamento tranquilo, ela é uma pessoa tranquila, ela, vamos falar no popular, ela fez por merecer, ela é uma pessoa tranquila, ela não provocou de nenhuma maneira, ou não, ela é uma pessoa insuportável, falando aí de um crime de lesão corporal, ela é uma pessoa insuportável, ela provocou, entendeu? O juiz vai analisar nessa circunstância. E a depender do comportamento da vítima, não é, mais uma vez, não é que justifique o comportamento, não é que justifique o crime, não. Mas todos os dois crimes são reprováveis, todas as duas modalidades merecem condenação. Apenas a depender do comportamento da vítima, a conduta do autor é mais ou menos reprovável. Sendo ela mais reprovável, em razão do comportamento da vítima, sendo ela mais reprovável, o juiz pode aumentar ou diminuir a pena. Tranquilo? Essas são as circunstâncias judiciais do artigo 59. Esse é o primeiro cálculo que o juiz faz. O segundo cálculo, e feito esse primeiro cálculo, o juiz chega ao que se chama de pena base. Feito esse primeiro cálculo, o juiz chega ao que se chama de pena base. E aí nós seguimos para o segundo cálculo realizado pelo juiz. É quando o juiz leva em consideração as circunstâncias agravantes e atenuantes. É o segundo cálculo que o juiz faz. Ele leva em consideração as circunstâncias agravantes e atenuantes. Como é que são conceituadas as circunstâncias agravantes e atenuantes? Circunstâncias agravantes e atenuantes são dados periféricos que gravitam ao redor da figura típica e têm por finalidade aumentar ou diminuir a pena base aplicada ao sentenciado. Mais uma vez, circunstâncias agravantes e atenuantes são dados periféricos que gravitam ao redor da figura típica, ou seja, eles não integram o crime, eles não integram as circunstâncias, elas não constituem elemento da descrição típica do fato, e tem por finalidade aumentar ou diminuir a pena base. Vejam vocês, qual é a pena base? A pena base é a resultante do primeiro cálculo feito pelo juiz. A pena base é a resultante do primeiro cálculo feito pelo juiz. Do cálculo das circunstâncias judiciais. Pois bem, do que a gente conclui aí? A gente conclui que a análise do juiz, nesse segundo momento, vai ser feita sobre a pena base. Somente a título de exemplo. Se o juiz foi, mais uma vez, um crime de homicídio simples, pena de 6 a 20 anos, o juiz, considerando as circunstâncias judiciais, levando em consideração as circunstâncias judiciais, ele chegou a 8 anos. Essa segunda operação mental que ele vai fazer, ele vai partir dos 8 anos. Vai ser sob a pena de 8 anos que ele chegou, sob a pena base. Tranquilo? No que diz respeito à manifestação judicial, gente, olha só. Enquanto para as circunstâncias judiciais, o juiz ele tem que se manifestar sobre todas elas, seja para o bem ou para o mal, seja justificando um aumento de pena ou justificando uma redução de pena. Nas circunstâncias agravantes e atenuantes, não. Aqui, nós vamos ver que são muitas circunstâncias agravantes e atenuantes. O juiz não tem que se manifestar sobre cada uma das circunstâncias agravantes e atenuantes. Ele só vai ter que se manifestar e fundamentar com base no que consta do processo, ele só vai ter que se manifestar se a agravante ou atenuante estiver presente. Ele não tem que se manifestar sobre todas elas. Ele não tem que descer lá em todos os incisos e se manifestar sobre cada um deles
como ele tem que fazer com relação às circunstâncias judiciais. Basta ele se manifestar de maneira fundamentada, a respeito daquela circunstância agravante ou atenuante que ele entende presente. No que diz respeito aos limites, da mesmíssima forma que ocorre com as circunstâncias judiciais, levando-se em consideração as agravantes e atenuantes, a pena não pode ir nem abaixo do mínimo, nem acima do máximo. A pena não pode ir nem abaixo do mínimo, nem acima do máximo. Se o juiz chegou lá, no nosso exemplo dado, crime de homicídio, de 6 a 20, o juiz, levando em consideração as circunstâncias judiciais, chegou a 8, partindo dos 8 anos, ele não pode, considerando agravantes e atenuantes, ir com a pena acima de 20 ou abaixo de 6, não. Levando-se em consideração circunstâncias agravantes e atenuantes. Os limites dele ainda são os limites previstos lá no tipo. Tranquilo? E a quantidade de aumento ou redução? É aí, Vitor, que eu disse para você que era a informação que eu tinha, era simplesmente no que diz respeito às agravantes e atenuantes. Mas eu vou verificar aí que você me mandou, vou dar uma pesquisada. É que esse aumento de 1/6, fala assim, aumento de 1/6, porque é o aumento mínimo em função das majorantes e minorantes, é que esse aumento de 1/6, ele o juiz tinha que se pautar nele, tinha que se valer dele, quando fosse analisar presença de agravantes ou atenuantes. Pelo que eu havia visto, no que diz respeito às circunstâncias judiciais, ele tinha liberdade para fazer essa apenação da forma que entendesse. Mas eu vou verificar isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Circunstâncias agravantes estão previstas lá no artigo 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam outro crime. Prestem atenção, elas sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam outro crime. Inciso 1, a reincidência. Antes disso, por que fala ali ao final do 61? Quando não constituem ou qualificam outro crime? Porque tem determinados crimes que eles são qualificados, por exemplo, eles são qualificados em função da presença deste mesmo elemento aqui, de alguma dessas agravantes. Tem alguns crimes que tornam-se qualificados em função da presença de alguma dessas agravantes ou atenuantes. Vamos lá. Primeira das agravantes é a reincidência, como eu disse, nós já falamos um pouco a respeito dela, mas quando a gente for falar do 63, nós vamos voltar nela mais uma vez, quando a gente for falar de reincidência. Mas a reincidência é uma agravante. Segunda agravante, ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou torpe, a linha A. Motivo fútil é um motivo sem importância nenhuma, motivo torpe é um motivo repugnante. Motivo fútil é um motivo sem importância, motivo torpe é um motivo repugnante. Toda vez que se comete um crime, é óbvio que está errado. Se tivesse certo, não seria crime. Motivo fútil é um motivo sem importância nenhuma. Pessoa mata a outra porque... Pessoa bate, dá um couro no garçom porque o garçom deixou uma cerveja derramar no corpo dele, na roupa dele. Ou a pessoa, motivo fútil, sem importância. Motivo torpe, a pessoa mata uma mulher porque a mulher não quis manter relação sexual com ele. Motivo torpe. Então, depende dessa circunstância. Agora, o que acontece é o seguinte, veja só, eu estou aqui motivando para vocês, estou dando aqui exemplos de motivo fútil e motivo torpe. Mas o que acontece quando nós estamos falando de homicídio? Nós temos um homicídio simples, que ele é previsto
lá no artigo 121. Tranquilinho, tranquilinho. Descrição típica, matar alguém. Beleza? Pena de 6 a 20 anos. Existe um homicídio qualificado, que aí a pena é de 12 a 30, que é matar alguém, inciso 2, inciso 1, mediante paga ou promessa de recompensa ou por motivo torpe, inciso 2, por motivo fútil. Olha só, se uma pessoa já foi condenada por homicídio qualificado em razão de motivo fútil, o juiz não pode, mais uma vez, considerar essa como se fosse uma circunstância agravante para aumentar a pena, não. Vocês vejam aqui que o final de 61 fala: são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam. Se o motivo fútil já está qualificando o homicídio lá atrás, não tem como o juiz agora, na hora de apenar, considerar o motivo fútil como uma agravante e aumentar a pena. Mais uma vez, nós teríamos bis em idem. Tranquilo? A linha B, para facilitar ou executar para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Aqui nós vamos ter a presença de dois delitos, né? Nós temos um delito fim e temos um delito meio. Quando a pessoa comete o delito meio com o propósito de tornar, né, possível a execução do delito fim, para que esse delito fim fique oculto, ou para que esse delito fim fique impune, ou garantir a vantagem desse delito fim, ou seja, nós temos aqui, vamos supor que nós temos aqui uma lesão corporal e um crime de roubo. São vítimas distintas. O roubo aqui, quem foi objeto de roubo foi uma, quem foi objeto de lesão corporal foi outra. Se a pessoa se o autor vem e comete um crime de lesão corporal contra José, para que José viabilize, para que seja possível, né, para que seja possível ele roubar João, o crime aqui cometido por José vai ser qualificado. Desculpa, gente, vai ter a circunstância agravante. Se ele cometeu o crime porque José foi testemunha, e vamos supor que ele matou José. Se ele matou José porque José testemunhou ele roubando João, vai responder pela agravante. E assim, então, essa agravante da linha B, nós olhamos para o crime meio. Nós olhamos para o crime meio. Que ele vai ser agravado desde que presente qualquer delas. Se esse crime tiver sido cometido para facilitar ou assegurar execução, ocultação, impunidade ou vantagem do crime fim, de outro crime. A linha C, a traição de emboscada mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Que não tem muita dúvida, né? Crime cometido, a traição, a emboscada, dissimulação quando você oculta o seu verdadeiro propósito, emboscada quando você arma uma cilada para a pessoa, ou qualquer outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Olha só, gente, mais uma vez, da mesmíssima forma que na motivação ali da linha A, nós também temos que considerar todas as agravantes para ver se não qualificam o crime. Do mesmo jeito que motivo fútil e motivo torpe qualifica o crime de homicídio, traição, emboscada, dissimulação, também qualifica o crime de homicídio. Então, se a pessoa foi condenada por homicídio qualificado, em razão dele ter sido cometido a traição de emboscada ou mediante dissimulação, na hora de apenar, o juiz não pode considerar mais uma vez essa circunstância para aumentar a pena da pessoa. A linha D, com emprego de veneno, fogo explosivo, tortura, outro meio insidioso ou cruel, ou de que resulte perigo comum. Também não tem dúvida aí, né? Nós temos uma maior lesividade.
contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Quando o crime é cometido contra essas pessoas, a pena também é agravada. Mais uma vez, relembrando aí da agravante de 1/6. Com abuso de autoridade ou prevalecendo de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma de lei específica, fazendo referência aqui a Maria da Penha. Crimes praticados, esses crimes aqui são praticados normalmente no interior do lar, né? Com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. Isso aqui, esses crimes aqui são relativamente, essa agravante aqui, ela pode estar prevista em crimes cometidos por autoridades públicas, ou ainda se fala em ministério ou profissão, crimes cometidos por religiosos, né? Infelizmente, a gente vê testemunhando aí crimes de natureza sexual, por vezes, cometidos por religiosos. Aqui cabe essa agravante, com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo ou ofício, quando se fala em ministério ou profissão. Contra criança abaixo de 12, ou maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida. Vocês vejam que são todas situações em que a conduta é mais reprovável. Esse é o sentido. São todas situações em que a conduta, o cometimento do crime, além de ser errado, além de ser reprovável, além de configurar figura típica, pela circunstância em que foi cometido, ela é mais reprovável e, em função de ser mais reprovável, ela merece uma pena maior. Quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade. J, em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou desgraça particular do ofendido. Numa situação dessa, todo mundo está muito mais vulnerável. E L, em estado de embriaguez pré-ordenada. Vocês já estudaram embriaguez no semestre passado. A embriaguez pré-ordenada que está falando aqui é quando a pessoa se embriaga com o propósito específico, com o propósito claro de cometimento do crime. Quando ela se embriaga para criar coragem para cometer o crime. Agravantes em caso de concurso de pessoas, gente. Todas essas agravantes que nós falamos aqui são agravantes cometidas, são agravantes em que nós não precisamos, para que elas estejam presentes, nós não precisamos de que o crime tenha sido cometido em concurso de pessoas. Já essas outras agravantes aqui, elas necessariamente nós precisamos do cometimento do crime em concurso de pessoas. São as agravantes previstas no artigo 62. Vamos lá. A pena será ainda agravada em relação ao agente que 1. Promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. Olha só, aqui o inciso 1 é o chefão, né? Quem manda. Aqui no inciso 1 nós estamos diante de quem manda, de quem coordena a ação criminosa cometida em concurso de pessoas. Para essa pessoa que coordena a ação criminosa, para ela, nós temos aí a previsão de uma agravante, especificamente no que diz respeito a ela, aquela que coordena a ação do crime cometido em concurso. Inciso 2. Quem coage ou induz outro à execução material do crime. Olha só, se nós tivermos concurso de pessoa, e aquele que, o executor material, se ele faz o crime sob coação, vejam vocês que quando fala aqui em coação, no princípio do tipo, não pode ser aquela coação irresistível. Nós estamos falando aqui de coação resistível. Nós não estamos falando de coação irresistível, porque se a coação for irresistível, o coagido não responde. Nós não estamos diante de concurso de pessoas. Não é isso? Nós estamos falando de coação resistível.
Quando nós temos um crime cometido em concurso de pessoas em que há coação resistível, nós podemos chegar aquele que coage, ele tem a sua pena agravada. Ele tem a sua pena agravada. E aí nós chegamos a uma situação ainda mais interessante. Olha só, do mesmo jeito que a coação ela agrava a pena, a indução também agrava. A indução também agrava. Um crime cometido em concurso, aí você tem a indução. Quem é que induz? Quem induz é aquele, vocês lembram lá quando nós falamos de induzimento e instigação? Induzir é plantar a ideia na cabeça da pessoa. Plantar a ideia na cabeça da pessoa de que ela deve cometer o crime. Induzir é plantar a ideia. Instigar é estimular uma ideia já pré-existente. Pois bem, olha só. Em concurso de pessoas, quem induz o outro ao cometimento material do crime tem a pena agravada. Olha só que doidura. Se nós tivermos, e nós vimos que o induzimento é uma das formas de participação, não é isso? Só que olha só, para vocês verem. Se nós tivermos as pessoas, crime cometido em concurso de pessoas, todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis. Se todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis, nós não podemos ter aumento de pena. A pena foi no mínimo. Beleza? A pena foi no mínimo para ambos. Se a pena é de 3 a 8, a pena foi em 3 para ambos. Na hora de ir para a análise das circunstâncias, das agravantes, circunstâncias agravantes e atenuantes, suponhamos que todas as agravantes ali de cunho individual são todas favoráveis também. Então, eles continuam tendo a mesmíssima pena mínima. Na hora de chegar aqui nas circunstâncias agravantes consideradas em concurso de pessoa, o inciso 2 prevê que quem induz, quem planta na cabeça do outro a ideia para o cometimento do crime, ele tem que ter a pena um pouco agravada. Então, olha só que doidura. Nós vamos ter, existe a possibilidade de nós termos, com fundamento em lei, existe a possibilidade de nós termos um partícipe tendo uma pena maior do que um autor material. Porque todas as circunstâncias anteriores, seja circunstâncias agravantes de ordem individual, sejam as circunstâncias judiciais, todas elas eram favoráveis a ambos. Na hora que chegou para nós considerarmos as circunstâncias agravantes em concurso de pessoa, nós temos um que induziu e nós temos o autor material. Quem induziu tem a pena agravada. Estranho, né? Engraçado. Inciso 3. Em caso de concurso de pessoa, ainda tem a pena agravada quem instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal. Instiga ou determina a cometer crime alguém sobre sua autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal. Vamos lá. Nós já vimos que o induzimento, em qualquer circunstância, ele, havendo concurso de pessoas, ele qualifica, ele agrava a pena, não é? Pois bem, o inciso 3, ele traz que a instigação, ela também pode agravar, só que não é toda instigação. É aquele que instiga a cometer o crime quem está sujeito à sua autoridade, ou seja, uma pessoa que, seja no setor, na relação familiar, seja em função do trabalho, seja em razão de qualquer natureza, é uma pessoa que está sujeita à sua autoridade. Como você já exerce alguma autoridade sobre essa pessoa, você instigá-lo a cometer um crime que ele já está predisposto a cometer, você instigá-lo, em função da autoridade que você tem sobre ela, você tem a sua pena agravada. E aí,
instigação ou determinar, né? Determinar com muito mais razão, porque se a pessoa está sob a sua autoridade, com muito mais razão, essa pena tem que ser agravada. Agora, veja só, o inciso, ele encerra falando, sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de sua condição ou qualidade pessoal. Olha só, gente. Aqui, o inciso, ele está falando de uma pessoa não punível. Nós estamos diante de um fato típico, ilícito e culpável. Nós estamos diante da presença de circunstâncias, nós estamos diante de um concurso de pessoas. Se nós não estamos falando de que a pessoa instigada ou aquela para quem foi dada a determinação, nós não estamos falando que ela é inculpável. Se ela fosse inculpável, nós não estaríamos diante do concurso de pessoas, né? Nós teríamos um responsável só. Nós teríamos aquele que instigou ou determinou. Então, o fato é típico, ilícito e culpável. Quando a parte final do inciso 3 fala de uma pessoa não punível em razão da sua condição pessoal, ela está falando especificamente de uma característica da pessoa que a lei considera para não puni-lo naquela modalidade de crime. Nós temos um exemplo previsto na lei, são os crimes patrimoniais cometidos contra ascendente e descendente. Quer ver? Está lá no artigo 180, parágrafo 180, 181. Vamos lá. 181. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos nesse título em prejuízo de cônjuge, em constância de sociedade conjugal, de ascendente, descendente, seja o parentesco legítimo, seja civil ou natural. Ou seja, aqui a pessoa ela é isenta de pena. Nós estamos diante de um fato típico, ilícito e culpável. Então, se nós tivermos, por exemplo, um crime contra patrimônio, um crime de furto, cometido, executado materialmente por um filho, o filho comete um crime de furto contra seu pai, estimulado, né, instigado, a instigação é o estímulo, não foi induzido, ele já tinha essa pré-determinação, estimulado, instigado, ou obedecendo a determinação de alguém que é sua autoridade, essa pessoa, o filho, ele não responde em razão da sua condição pessoal, de sua qualidade pessoal, em razão da sua qualidade de filho, mesmo sendo executor material, ele não responde. Porém, o autor, aquele que instigou, determinou, ele vai responder de maneira com agravante. Ele vai responder com agravante. Tranquilo? Inciso 4. Executa o crime ou nele participa mediante paga ou promessa de recompensa. Aqui não tem dúvida não, né? Quando o crime é cometido em concurso de pessoas, nós temos duas pessoas aí que cometem um homicídio, e uma delas está ali simplesmente cometendo um homicídio pelo dinheiro, homicídio cometido em concurso de pessoas, concurso de autores, né, em coautoria, e uma delas está cometendo simplesmente em função do dinheiro, esse merece a pena agravada. Tranquilo, gente? Vamos falar de reincidência aqui para a gente fechar? Podemos falar de reincidência? Deixa para a próxima, professor. Deixa para a próxima? Melhor. Então, tá tranquilo. Vocês que mandam. Hoje é sexta, né? Mas também não posso sair de casa. Pior que é isso, né, cara? Não tô podendo nem sair de casa. Bom, gente, então, próxima aula a gente fala a respeito de reincidência e segue falando de atenuantes. Tranquilo? Beleza. Muitíssimo obrigado. Até quinta-feira. É isso. Boa noite, professor.